Olá, boa noite todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos ao culto do Evangelho da Noite. Na noite de hoje, vamos fazer o culto do dia 7, deixa eu confirmar, do dia 7 de novembro de 2024, 7/11. E é o primeiro culto do mês de novembro de 2024, e aí vai ser um culto que nós vamos começar o capítulo 10. O capítulo 9 encerrou-se no último culto, e de forma que estamos aqui exultantes e reunidos para recebermos essa verdadeira procissão espiritual do Evangelho da Noite em nossos lares. E para que possamos recebê-los com todo amor e carinho, com sintonia e estando receptivos, vamos começar lendo uma página do livro Fonte Viva, uma lição. E vai ser a lição 46, cujo título é Na Cruz. É um trecho tirado do Evangelho de Mateus, tá? É o capítulo 27, versículo 42 de Mateus. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Isso é uma reflexão, né? Será? Sim, ele redimira a muitos. Estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos e ressuscitara os mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Na verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores? Era o Salvador e não se salvava? Era o justo e padecia a suprema injustiça? Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte empastada de sangue no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória esplandecente.
Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que receberam a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição, graças a Deus. Bonito aqui esse final, né? Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Muito profundo, né? Muito bonito. Graças a Deus. E graças também ao nosso patrono, São Francisco de Assis. E graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. E graças aos nossos queridos amigos espirituais, nossos guias, nossos protetores, nossos anjos da guarda, nossos espíritos amigos, esses espíritos da egrégora que fazem realizar o Evangelho da Noite e os outros cooperadores, colaboradores, que tanto nos auxiliam no nosso dia a dia, no nosso caminhar, que eles possam estar sempre conosco, abrindo os caminhos, abrindo as vias, abrindo a senda por onde devemos passar. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui aos teus pés mais uma vez. Obrigado pelo amável convite, por termos podido atender a esse convite maravilhoso e efetivamente estarmos aqui, que possamos abrir as nossas portas e janelas à equipe do Evangelho da Noite, as nossas mentes e corações, os nossos templos, de forma que essa espiritualidade benfazeja, de vibrações tão altas, possam visitar as nossas famílias harmônicas, vibracionais, espirituais e materiais. Nossas famílias consanguíneas, que nós possamos ter minutos maravilhosos, congregados agora, durante esse culto, que possamos participar desse verdadeiro banquete espiritual. Queremos ainda agradecer toda semana, desde o último culto, e agradecer todo o raio de ação desse Evangelho da Noite, aonde ele possa chegar, tendo em vista que hoje vamos falar de enviados e de visitas. Então, que sejamos todos abençoados na paz do Cristo. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus.
Então, conforme eu disse no início, é com grande alegria que hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 10 de Lucas. Aí eu já tinha até me esquecido, mas é aqui no estudo do capítulo 10, no início, é que ele fala dos 72 emissários, que o pastorino até deu esse título a essa passagem, que são os 16 primeiros versículos, os 72 emissários. E como vocês sabem, apóstolo é emissário. E apenas o Lucas e o Mateus é que narram essa passagem, né? O Lucas com bastante mais detalhes. Porque isso realmente é um momento muito importante. Então, para vocês terem uma ideia, lá no capítulo 10 de Mateus, ele envia os 12. Ele envia os 12 apóstolos em duplas de 6. Tá? Então, agora aqui, que em Mateus, esse momento, essa passagem dos 72, está no capítulo 11, que é o capítulo seguinte. Então, Mateus passa o capítulo 10 e o 11 tratando desses envios, tá? Que, para vocês terem uma ideia da importância, isso é um curso. É o curso prático que Jesus estava fazendo para, quando ele fosse embora, ter quem efetivamente propagasse a doutrina, né? Propagasse a mensagem dele, do Cristo, que depois viria a dar origem ao cristianismo, tá? Não confundir cristianismo com religiões. Cristianismo são aqueles que seguem a doutrina do Cristo. Você lê os evangelhos e segue, tá? Agora, tem várias maneiras de seguir o cristianismo, para quem quer, para quem gosta, através de religiões. Aí você tem o catolicismo, né? Esse predominante no Brasil, católico apostólico romano, mas tem o católico ortodoxo, né? O ortodoxo grego, a igreja ortodoxa russa. Temos todas as denominações evangélicas, né, que são protestantes, né, que são aquelas que vieram do cisma com a Igreja Católica. Aí tem Testemunha de Jeová, né, Batista, Presbiteriano, né, todas essas, eu estou falando dessas seculares, os Assembleia de Deus, todas essas. E aí depois tem as neopentecostais. Tem as pentecostais, e ainda tem algumas seculares, depois as neopentecostais. Aí os neopentecostais são essas que têm esses nomes diversos, né? Igreja de Jesus Feliz, Igreja do Cristo Redivivo, Igreja do Jesus Cristinho da Macedônia. Tem todas essas outras que são neopentecostais, né? Mas, assim, os evangelhos são os mesmos. E tem também o espiritismo, que também é cristão, que também segue os evangelhos. Os evangelhos, os 4 evangelhos da Bíblia, do Novo Testamento. Então, hoje, nós estamos aqui vendo os 72 emissários, tá? E são emissários do Cristo, não é de igreja nenhuma, porque não tem igreja nenhuma fundada ainda, tá? Para você ter uma ideia, o povo nem sabe que o nome disso é cristianismo.
Esse nome só vai ser dado depois que o Cristo morrer, isso assim décadas depois. Vão começar a chamar os seguidores de cristãos, e aí vai ser o cristianismo, e aí até fundar a igreja, né? Vai demorar alguns séculos. E o que nós temos aqui? Depois disso, o Lucas narra assim. O Lucas gasta 16 versículos e o Mateus 5. Depois disso, o Senhor consagrou outros 72 e enviou-os de 2 em 2 adiante de si a todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. E disse-lhes: a seara em verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E aí ele vai começar a fazer as recomendações. Ide, mais atenção. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias extras, a não ser as dos pés, né? E a ninguém saudais pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Vai vendo como é que a gente tem que se comportar. Se ali houver algum filho de paz, sobre ele repousará a vossa paz. E se não houver, ela retornará para vós. Permanecei nessa mesma casa, comendo e bebendo o que vos oferecerem, porque o trabalhador é digno de sua recompensa. Não vos mudeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei: aproximou-se sobre vós o reino de Deus. Mas na cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo pelas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se vos pegou aos pés, nós vô-lo sacudimos. Todavia sabeis que o reino de Deus se aproximou. Digo-vos que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse manifestado as forças que se manifestaram em vós, de há muito, sentadas em saco e cinza, teriam modificado a mente. No entanto, haverá mais tolerância para Tiro e para Sidom no dia da triagem do que para vós. E tu, Cafarnaum, acaso te exaltarás até o céu? Descerás até o Hades. Quem vos ouve, me ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Difícil? Um pouco, né? Principalmente porque é grande, são vários momentos, né? Mas vai ficar mais fácil de agora, que eu vou lembrar para vocês que na semana passada, justamente,
o Cristo estava falando aos apóstolos, já trazendo eles juntos, e pediu para que eles fossem às cidades antes dele chegar para ver a receptividade, ver onde eles iam pernoitar. À época eu falei, e era uma coisa que você tinha que tratar antes, porque não era só o Cristo, né? Eram os 12 apóstolos, que a esse momento estão indo os 12 reunidos, né? Vamos lembrar que nem sempre estavam os 12 no início da pregação, mas depois, conforme foi chegando mais para o fim, né, eles andavam reunidos os 12. E a gente vai descobrir nessa passagem que além dos 12, nós teremos mais 72. Eu já vinha advertindo que o Cristo não foi tão proscrito assim. Tinha os judeus que estavam receptivos à vinda desse Cristo, né, à época, né, os judeus que ouviram a palavra do Cristo e o seguiram, como é dito em algumas pregações do Cristo, ou em portais, ou em apriscos, ou mesmo nas sinagogas. Depois que acabava a pregação, tinha os judeus que iam lá perguntar coisas para o Cristo e passavam a segui-lo. Tinha os amigos e parentes dos apóstolos, e tinham esses convertidos da primeira hora, que inclusive muitos já tinham sido seguidores de João Batista, tá? Que o João Batista passa todos os discípulos dele para o Cristo, porque agora, uma vez Cristo se apresentando, né, o Messias de Deus, agora então sigam aquele ali, é o Messias. João Batista está com o André e com o João, né, que pertenciam à mesma companhia de pesca. O André, irmão de Pedro, que vai se chamar o irmão de Simão, que vai vir a se chamar Pedro, que o Cristo vai rebatizar, e o João, o André, irmão de Pedro, que vai vir, era o Simão, que vai vir a se chamar Pedro. E o João, esse João que está lá com o João Batista, é o João Evangelista, que tem 20 e poucos anos nessa época, quando ele vai seguir Cristo. Aí o Cristo passa, né? E o João Batista diz, aquele é o Messias. E os dois viram as costas e começam a seguir o Cristo. O André, irmão de Simão Pedro, e o João, irmão do Tiago o Maior. Todos eram da mesma companhia de pesca. E aí o que acontece? Eles estavam lá e o Cristo estava fazendo, não era uma missão divina. Vai lá na cidade arrumar um lugar para a gente pernoitar, né? Se te receberem, tudo bem, lá no culto passado. Se não receberem, como de fato não receberam, aí você sai dessa cidade e vai para outra. Porque na vez passada, o João e o... não sei se foi o João e Pedro, ou João e Tiago, foram lá e aí disseram que não. Aí eles voltaram para Jesus e falaram, Jesus, quer que a gente mande cair fogo e queime essa cidade toda? Quer que mande cair fogo do céu e queime essa cidade toda? Esses ingratos, assim, não tinha nem pelo que eles serem ingratos, que eles nem sabiam, a maioria nem sabia quem era Cristo.
e os apóstolos, os discípulos. Então, esse ensinamento meio que já tinha se posto lá, mas era só para pernoitar. E agora aqui ele já mandou os 12 em duplas para fazer cada um começar a fazer o seu apostolado, fazendo curas, né? Exorcizando espíritos. E agora ele vai ter 72. Né? Depois disso, o Senhor consagrou outros 72 e enviou-os de 2 em 2 diante de si a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir. Ou seja, de onde saíram 72? Cada dupla eram 12 apóstolos. Aí ele enviou os apóstolos em duplas. Então foram 6 duplas que fizeram lá o test drive. O Senhor viu como é que foi o desempenho deles, eles ficaram todos contentes que eles podiam também fazer cura, exorcizar os espíritos, né, menos evoluídos. E aí eles já estavam tão saidinhos que na vez passada eles já estavam até, vamos rogar uma praga aí para essa cidade que não recebeu a gente. E Jesus fala, não, a gente vira as costas e vai para outra. E aí o ensinamento é cobrado agora com esses 72 que Jesus está instruindo. E eu estava dizendo de onde saíram 72. Cada dupla, ficaram 6 duplas, né? Vindo dos apóstolos. Cada dupla escolheu 12 apóstolos também. Só que não vão tratar aí, nem na Bíblia, nem no Novo Testamento, não vão tratar isso de apóstolos, embora eles viriam a ser. E o apóstolo é o emissário. E esses são os seguidores, mas tem gente seguindo Cristo desde lá do batismo de João. Então, essas 6 duplas, cada uma escolheu 12. E que dá 72. 6 vezes 12, 72. E aí o Cristo está instruindo esses 72 diretamente, tá? Depois vai ter um outro momento que os 72 vão sair em duplas, então vão ser 36 duplas. E aí, de novo, o Cristo vai pedir para que cada dupla das 36 escolham 12, que aí vão ser 432 apóstolos novos. E até esses 72, o próprio Cristo instruiu. Esses 432 vão ter menos contato com Cristo, mas também vão conhecer Cristo, vão ser contemporâneos e vão ser instruídos pelos 12 apóstolos, né? Iniciais. Porque aí, nessa época da escolha desses 12, por cada uma das duplas de 36, aí já os 12 iniciais já vão estar com uma certa cancha, já podem ser instrutores desse curso prático de apóstolo de Cristo. Por isso que ele fala. Aí ele começa a falar para os 72. E disse-lhes, aí entre aspas, a seara em verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ide, mas atenção, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Né? Eu estou enviando vocês na inocência lá das criancinhas, no mundo que não está lá preparado para te receber maravilhosamente. Tá? E vocês têm que pensar que esses apóstolos, eles também têm que estar preparados para dar respostas crísticas, né? Esses 72, eles não apareceram agora não, eles já estavam lá desde o batismo de João.
Não, aí o Cristo faz as mesmas recomendações que tinha feito para os 12. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália extra, e a ninguém saudai pelo caminho. Isso é importante, né? Vocês estão em missão. Não é para parar, aí tá no caminho, que aqueles caminhos, você não saía pelo mundo. Tinha o caminho como tem rua, como tem estrada, né? Então você já saía da cidade pelo pórtico de Damasco. Se você seguisse ali naquela estrada, ia dar em Damasco, né? Muitos quilômetros depois, ou não. E aí, você está lá andando em missão, enviado em dupla, enviado do Cristo, aí você, olha lá, dona Zizinha. Oi, dona Zizinha, tudo bem? Como é que vai os filhos? As cabras, aquela cabra doente, ela melhorou? Que bom, né? Teve até filho. Meu Deus do céu. A dona Zizinha vai te achar mal educado. Você tem, oi, dona... Faz assim, ó. E não para, segue. Você está em missão. É isso que quer dizer aqui. A ninguém saudai pelo caminho. Eu imagino assim, saudai, né? Faz um aceno de cabeça, mas não é parar para conversar. Em qualquer casa que entrarde, dizei primeiro, paz a esta casa. Ou depende da tradução, a paz esteja convosco, né? A paz pouse sobre vocês, paz a esta casa. E se ali houver algum filho de paz, sobre ele repousará a vossa paz. E se não houver, ela retornará para vós. Que, aliás, é uma maneira que a gente tem que se proceder na vida, né? Cuidado com o que você está recebendo, se você vai aceitar ou não, né? Se for coisa ruim, não tem por que aceitar, né? Que é mais ou menos isso aqui. Permanecei. Aí, o que ele deu instrução para os 12? Se você não for recebido, as pessoas não te receberem, você vira as costas e vem embora. Que ele vai destrinchar aqui. E ali, se houver um filho da barra, permanecei nesta casa comendo e bebendo o que vos oferecerem, porque o trabalhador é digno de sua recompensa. Não vos mudeis de casa em casa. Por quê? Eles estão usando aquele preceito que a pessoa ia andando, não tinha carro, não tinha nem sequer cavalo suficiente para todo mundo ir de cavalo. Você ia a pé. Aí você chega lá, e antes de chegar lá, se a cidade é muito longe, você vai pernoitar em cidades que vão aparecer no caminho. Então, geralmente, as pessoas já tinham um quarto de hóspede e ofereciam o pão da manhã. Não vou dizer nem café da manhã, que esse povo, a essa altura, nem sabe o que é café. Máximo um chá de ervas dali do lugar. Mas o pessoal comia o pãozinho. Aí segue. Então ele está dizendo, não fique mudando de casa. Então o normal é um pernoite. Você dorme uma noite e come. E era o que se esperava para eles levarem a palavra de Deus. Tá? Agora, não ficar no mesmo lugar pulando de casa em casa, porque pega mal, vai pensar que você está querendo se aproveitar desse povo. E também pode magoar o primeiro, né? Então, em qualquer cidade que entrarde e vos receberem, comei o que vos oferecem. Curai os enfermos, que nela houver, e dizei, aproximou-se sobre vós o reino de Deus. Mas na cidade em que entrarde e não vos receberem, saindo pelas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se vos pegou aos pés, nós vô-lo sacudiremos. Todavia sabei que o reino de Deus se aproximou, que é aquele preceito, não vai levar mágoa. Você vai deixar tudo que lá naquela cidade, como ela está aí com seu entendimento, com aquele povo, tá? Eles não estão ainda prontos para receber. E aí ele faz agora umas considerações com relação às cidades e a povos que deveriam estar mais receptivos
e outros que até não receberam nada, mas que talvez até tivessem se convertido, né? Digo-vos que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade, aquela que rejeitou. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, que eram cidades pagãs, se tivessem manifestado as forças que se manifestaram em vós, de há muito, sentadas em sacos e cinza, teriam modificado a mente. No entanto, haverá mais tolerância para Tiro e Sidom no dia da triade do que para vós. Entende? Ele está fazendo um paralelo que, até porque ele veio inicialmente para judeus e nem todos os judeus se converteram ou estavam preparados, né? E que ele fala que, de repente, em outras cidades, ele é onisciente, que se tivessem tido aquela manifestação, essas cidades, essas populações teriam se convertidos. Bonito, né? Então, agora, nós vamos nos sentar confortavelmente e vamos seguir, fechar os olhos, pensar no nosso guia espiritual, no espírito da falange de Francisco de Assis, Maria Santíssima Falange, ou do santo da sua devoção, dando o passe fluídico terápico em vocês. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo. E a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, e graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, os espíritos protetores e amigos. Obrigado por termos podido estar nesse culto, nesse banquete de luz, paz e amor, de alegria, de graças, de energias benéficas, e obrigado por termos sido visitados pela equipe do Evangelho da Noite, de forma que sanitizaram os nossos lares, nossas mentes e nossos corações. Que nós, Senhor, possamos ter recebido abundantemente essa vibração. Queríamos mandar humildemente um quanto de energia para Gaia, o planeta Terra, para essa humanidade encarnada e desencarnada, para que possam ser envolvidos, abraçados e conduzidos e reenergizados e reharmonizados. Que possamos também, Senhor, envolver a todos esses irmãos, líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que possam receber essas vibrações para que possam suplantar esses momentos de dificuldade e exercer com grande maestria as suas lideranças. Que possamos envolver todos os líderes terrenos, que todos possam ser envolvidos, amparados e conduzidos, né? Tanto em atos como em pensamento, que possam proceder da melhor maneira possível, Senhor. Possam conduzir essas humanidades, essas pessoas. Vamos agora fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas intenções, as nossas demandas, em nome de terceiros e aquelas coisas que nos afligem no momento. No final de mais esse culto, queremos pedir a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Graças a Deus, que tenhamos todos uma semana gloriosa, iluminada e amparada pela luz do Cristo.